Vamos, pessoal, estamos chegando, vamos começando já a live. Eu já quero dizer para quem já está aí que eu vou estar deixando aqui uma mensagem para os irmãos aqui, só um versículo aqui da Bíblia. Nós já vamos dar início à nossa live, tá? Vou estar fazendo aqui uma oração e deixando só um pequeno versículo. Vou estar chamando a nossa psicóloga Patrícia Sinelli, que vai estar aqui, né, trazendo os conteúdos que nessa noite foram a qual, né, o nosso tema da nossa live, que vocês todos já podem perceber, né, foi divulgada aí durante a semana, a live que vai ser a respeito de depressão e ansiedade, né, e daqui a pouco vai estar conosco a psicóloga Patrícia Sinelli para estar respondendo as questões, né, e eu vou dar início com uma oração e um versículo aqui que eu separei para vocês, que tem tudo a ver com o tema da nossa live, tá? Então, vamos começar. Eu vou estar fazendo aqui a oração e já chamando a nossa psicóloga, ok? Deixando o versículo, chamando a psicóloga. Gente, olha só, é a minha primeira live, tá? Então, tô um pouquinho nervosa, que é normal. Com certeza, é minha primeira live, mas tudo nessa vida requer prática, né? Requer dedicação, tá? Então, eu senti no meu coração de começar a fazer essas lives. Falei que eu não vou fazer live sozinha, né? Juntos somos mais fortes, creio que cada um vai fazer um pouquinho, que igual o trabalho de formiguinha, sabe? Todos juntos, isso é muito bacana, porque cada um faz o seu pouquinho e ali nós vamos sendo felizes, alcançando, né, coisas boas para nós, porque é como um ajudando o outro, não é isso? Então eu vou começar com oração. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença nessa hora, Senhor, colocamos essa live, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, né, que nós possamos, através de Ti também alcançar vidas, nos orienta, nos capacita, nos dê sabedoria, entendimento, abençoa todos que vão estar aqui conosco participando dessa live, os que não puderem estar também da mesma forma. Desde já quero te entregar a psicóloga Patrícia Sinelli nas tuas mãos, que vai ser nessa noite canal de bênção, né, com informações que precisamos ouvir, conhecimento. Obrigado pela sabedoria qual a deste a ela para estar aqui conosco, passando um pouco do que precisamos, Senhor. O Senhor vem estar conosco durante essa live, depois também, Senhor, no decorrer da live. Que o Senhor venha nos orientar, Pai. Eu já te entrego tudo nas tuas mãos, Pai, porque a tua palavra diz que sem mim nada podeis, quer dizer, sem a tua presença nada podemos fazer. Então toma o primeiro lugar, que venha a ser tudo para a honra e glória do teu nome e para alcançarmos vidas através dessa live. Muito obrigada. Amém, Jesus. Então eu quero deixar aqui, vou começar com um versículo que está lá em Ruth. Eu creio que muitos devem conhecer, acredito que todos, né? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Apenas um versículo, tá? Que diz assim. Não sei se todos, se quiserem acompanhar, é Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e não me obrigue. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o teu Deus é o meu Deus. Quero dizer para você nessa noite que essa história aqui é de uma mulher, né, cujo nome era Noemi, tá? Essa mulher, ela passou por uma situação muito delicada. Esse versículo aqui tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Ela passou por uma situação muito delicada, porque essa mulher que ela tinha o seu esposo, ela tinha 2 filhos, né? E ela perdeu o esposo e logo depois, né, um tempo ela perdeu os 2 filhos. E esses 2 filhos eram casados, uma mulher chamava Orfa e a outra Ruth. Tá? E durante esse processo que essa mulher passou, ela foi muito triste, porque naquela época, vamos dizer assim,
as pessoas, quando ficavam viúvas, as pessoas mais jovens poderiam, as mulheres, retornar à casa dos seus pais. Não sei se vocês me entenderam. Quando morria o esposo, as mulheres sendo mais jovens poderiam voltar à casa dos pais. Só que quando era mais avançada de idade, né, elas quando ficavam viúva, as mais avançadas não tinham mais pais, as que não tinham mais pais não tinham para onde retornar, que era o caso da Noemi. Ela não tinha como retornar à casa dos seus pais, porque já haviam falecidos. E naquela época, quando a mulher perdia o seu esposo, entrava os filhos para cuidar da mãe, né? Nessa época era assim, os filhos ficavam obrigados a sustentar a mãe, né? A prover o seu sustento, vamos dizer assim. E ali ela perdeu, além dela perder o esposo, perdeu os 2 filhos. Então, aonde essa mulher ela ia procurar ficar, quem ia cuidar dela? Eu creio que ela entrou em desespero, porque naquela época era desse jeito. Hoje em dia a mulher tem a possibilidade de sair, de trabalhar, até apesar que quando você chega a uma certa idade já fica complicado, né? Então essa mulher aqui, ela entrou, vamos dizer assim, no desespero, porque como eu até notei aqui, porque chegou uma certa situação, né, a qual ela chegou a citar, não me chame Noemi, e sim Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela quis dizer aqui que ela acreditava ali que até o próprio Deus tinha abandonado. Ela acreditava que tinha havido, assim, vamos dizer, tipo uma maldição sobre a vida dela. Tipo, ela achando que estava sendo castigada por Deus por estar passando dentro daquele processo, né, a qual ela perdera o seu esposo e seus 2 filhos. Ela estava se sentindo desamparada, né, desamparada. Então, no caso, as 2 noras que estavam com ela, né, a Ruth, né, uma das noras, decidiu ficar com a sogra. No caso, a órfã, que era uma das irmãs, uma das noras, foi embora e ficou só Ruth. Ruth pôde ajudar aqui Noemi a ver um outro ângulo da vida, né? Porque Noemi já estava depressiva. Com certeza ela entrou em depressão porque ela já não tinha mais o que fazer. Ela se desesperou, vamos dizer assim. Então ela já se isolou, só que Ruth falou com ela, conforme eu li aqui, né? Porém, Ruth... disse, porém, Ruth, não me insiste para que eu te deixe, não me obrigue, e para que te deixe, né? Então, a Ruth não deixou ela, vamos dizer, Ruth não deixou ela em nenhum momento sozinha, amparou ela ali, e eu quero dizer que Deus, ele envia Ruths, né? Eu creio que o conteúdo dessa live, ele tem muito a nos ensinar, nos explicar. Às vezes nós estamos em certas situações, eu falo por mim, porque eu passei esse quadro depressivo, que foi muito, muito profundo, a qual eu me trancava, eu me isolava, né? E eu creio que essa mulher aqui, ela por perder o marido e os filhos e não ter mais, e agora, né? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Era muito difícil naquela época. Então ela se isolou. Igual ela disse aqui, né? Não me chame mais de Noemi e sim de Mara, porque grande amargura, angústia, tristeza, né? E ali eu passei por um processo também a qual Deus enviou Noemi para minha vida, né? Pessoas que chegaram e não me julgaram, e nem tem pessoas que acham que depressão é frescura, é coisinha sabe, de quem não tem o que fazer, mas não é bem assim. É um assunto muito sério. Nós estamos vendo que nesse século, né, que nós estamos vivendo, estão dizendo, né, e nós podemos perceber que é a doença dos séculos, vamos dizer assim. Então, gente, é muito sério. É muito sério. Então, essa mulher, ela passou por escassez, ela passou por pobreza, ela passou por luto, ela passou por amargura. Então, depressão. Eu creio que muitos têm passado por isso, muitos têm perdido entes queridos, outros estão desempregados, que tem acontecido com essa pandemia, muito desempregado, outros estão sofrendo luto, e tem muitas situações delicadas, e eu estou vendo muito entre os jovens isso também. Tem jovens aí, eu conheci uma jovem que ela estava se mutilando, porque os pais não tinham tempo mais para essa jovem. Então, cada situação, cada situação é uma situação, né? Então, eu quero te dizer que nessa noite, que Deus, ele tem enviado Ruth. Deus enviou uma Ruth no meu caminho para me ajudar. E ele tem enviado outras Ruths. Então, que nós viemos ser Ruth na vida de cada um.
Quando eu decidi fazer essa live, que eu convidei a psicóloga Patrícia Sinelli, ela se dispôs, assim, sabe, com tanto amor, com tanto carinho, que eu falei assim, Deus me enviou uma Ruth para o que eu quero realizar dentro desse quadro, dessa live. Deus enviou uma Ruth. Então, ela vai ser a nossa Ruth nessa noite, tá? Então, que você possa aproveitar esse conteúdo que ela vai trazer, né? Porque ela vai vir tirando dúvidas, esclarecendo. Às vezes você precisa de uma ajuda e você se trancou no seu mundinho, sabe? E não vê mais solução, como Noemi aqui não via. Ela achava que não tinha mais solução. Mas, como eu já citei, Deus enviou Ruth para ajudá-la. E ali ela abraçou. E a história, quando você for ler, a história mudou completamente. Foi um final feliz. Porque se não tivesse Ruth na vida de Noemi, com certeza essa mulher aqui talvez até tivesse tirado a sua própria vida. Né? Então eu vou convidar nessa noite, né, a Patrícia, a psicóloga, a nossa psicóloga Patrícia Sinelli, para estar aqui conosco. E desde já quero pedir desculpa, porque a primeira live a gente fica um pouco nervosa, um pouco tensa, isso é normal, mas que você pode aproveitar esse conteúdo para ajudar pessoas que talvez do teu lado, um vizinho ou um amigo, talvez até mesmo dentro do seu lar. Pode ter alguém passando por um quadro a qual se fechou, né, com os comportamentos totalmente diferentes. De repente você tem observado comportamentos diferentes, seja no filho, no irmão, num amigo. Então vai vir conteúdos a qual você pode de repente estar ajudando, né, assim, a socorrer essas pessoas que estão à sua volta de alguma forma. Tá bom, meus amados? Então vou estar chamando a nossa psicóloga Patrícia Sinelli. Convidando aqui a Patrícia. Eu estou um pouquinho aprendendo ainda a mexer aqui, tá? Mas eu creio que ela já vai entrar aqui conosco. Vem chegando comigo nessa live. Ai, que bênção, a Patrícia está chegando. Olá, Patrícia, boa noite. Olá. Boa noite, lindona. Estamos aí, agora já vou passar a parte para você, já falei que eu tinha de falar aqui nessa noite, então você fica à vontade, Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Regina. Primeiro eu quero agradecer a essa oportunidade que você está me dando de poder compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento, que, aliás, é um assunto que se fala muito, né, mas se a gente for perguntar sobre isso, a gente até se embola, a gente não sabe explicar. Então, eu vim trazer um pouquinho desse conhecimento mais prático, para que as pessoas possam até reconhecer, né, se elas estão passando por essa situação ou se alguém próximo também está passando. Outra coisa que eu quero falar é que você está maravilhosa. Então, eu estava aqui te ouvindo, você está falando da primeira live, né? Mas você está falando super bem, eu estava aqui super atenta ao que você estava falando, até esqueci que eu queria falar alguma coisa, né? Então, parabéns aí por essa iniciativa, tá bom, Regina? Obrigada, Patrícia. Estou só um pouco nervosa, que é normal, mas está tudo sob controle. Super normal. Também quero agradecer a presença de todos que estão assistindo nesse momento, né? Foram muitas pessoas compartilhando, outras disseram que não conseguiriam assistir ao vivo, mas que depois assistiriam. Então, assim, é uma honra e é um prazer ter vocês aqui também com a gente, tá? Bom, vamos lá. Vou começar, então, falando um pouquinho sobre a questão da depressão. Então, eu vou explicar sobre a depressão e depois eu vou falar sobre a ansiedade, tá? Vocês enviaram umas perguntas para a Regina. Eu separei algumas para a gente poder responder, tá? Não vou conseguir responder a todos, mas alguns eu achei interessante poder falar um pouco sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa sobre a depressão, né? Na verdade, não só a depressão, como a ansiedade. É que a gente fala como se fosse uma coisa só, né? Ah, fulano tem depressão, fulano tem ansiedade. Só que, na verdade, a gente tem que falar em transtornos depressivos ou transtornos ansiosos. E aí eu fiz até aqui uma figura
para poder facilitar. Então, é como se fosse transtorno depressivo, e aí você fala, qual depressão você tem? Porque a gente pensa que é uma só, mas na verdade existem tipos, subtipos de transtornos depressivos, e aí vai depender da duração e da etiologia desses sintomas. Então, isso aí eu achei muito importante a gente falar, porque não é muito falado, tá bom? Segundo ponto que eu quero falar é que uma tristeza, né, ela não é uma depressão. A tristeza, ela é uma emoção normal. Então, todas as pessoas, elas sentem tristeza. É saudável sentir tristeza. O problema está na duração dessa tristeza, nos prejuízos que essa tristeza causa, que aí ela vai se tornando nociva, vai se tornando patológica. Então, por exemplo, a tristeza na nossa vida, ela tem uma função. Tem pessoas que dizem assim, você não pode ficar triste, você não pode sentir medo, você não pode sentir raiva. Mas essas emoções, elas são normais para qualquer ser humano. E nós precisamos sentir essas emoções, porque todas as emoções que a gente sente têm uma função na nossa vida e tem uma função de nos fazer sobreviver. Então, por exemplo, a tristeza, ela tem a função de nos fazer refletir. Então, olha só, se você estiver o tempo todo alegre, você não vai perceber que tem uma necessidade de mudar. Então, veja, eu até peguei um versículo que fala sobre isso, que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3. Fala assim, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Só que quando você fala dessa tristeza, não é a tristeza que causa doença, é a tristeza que causa reflexão, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre a tristeza. O segundo ponto é que nós precisamos também diferenciar uma depressão de uma tristeza ocasionada pelo luto. Então, no luto, quando a gente perde um ente querido, a gente precisa sentir a tristeza, ok? A gente precisa passar pelo processo de elaborar aquela perda. E não é só o luto de uma pessoa que acabou de falecer, é o luto também de perder coisas importantes para nós, de uma separação, por exemplo, de uma mudança significativa na nossa vida. Então, nós precisamos realizar a elaboração dessa tristeza na nossa vida, porque ela vai fazer a gente vivenciar até chegar à fase da aceitação, ok? Então, isso quer dizer que nem todo mundo que passa pelo luto, né, quer dizer que a pessoa vai entrar em depressão, ok? Então, isso também eu achei importante compartilhar com vocês. Outro ponto, agora nós vamos falar sobre os sintomas. Vocês vão perceber que eu sigo uma linha de raciocínio em que eu vou falando uma definição, eu vou falando um pouquinho aspectos daquele assunto e depois eu vou falando sintomas e tratamento, tá bom? Para ficar bem didático. Mas se houver alguma dúvida ou se eu falar alguma coisa que vocês não estão entendendo, vocês podem escrever aí no comentário, tá bom? Que aí a gente consegue ler e a gente retorna e fala de uma forma diferente, tá? Todo mundo tá aí? Tá prestando atenção, gente? Tudo certo? Então, eu vou continuar. Então, os sintomas, né? Então, vamos dizer que uma pessoa, ela está vivendo a sua vida normalmente. Trabalha, estuda, ou é uma dona de casa, enfim, está vivendo a sua vida tranquilamente. E aí acontecem situações em que a pessoa passa, vamos dizer, como a Regina falou, né? O desemprego, ou uma mudança muito significativa na vida dela, rompimento de um relacionamento. Não quer dizer que acontecendo isso,
necessariamente vai haver uma consequência de depressão, tá bom? Porque aí depende de vários fatores, fatores genéticos, fatores de temperamento, tá bom? Como a pessoa está interpretando a situação. Mas vamos dizer que ela passou por um momento muito difícil na vida dela. E aí, essa pessoa, ela começa a perder o interesse pelas atividades que antes ela tinha prazer. Então, vou dar um exemplo. A pessoa, ela é muito assídua na igreja. Vamos dar um exemplo. Ela é muito assídua na igreja. Então, ela participa de todas as atividades, dos grupos, coral, ensaios. E aí, de repente, a pessoa começa a faltar. Começa a não querer mais participar, começa a dar umas desculpas. E quando vai percebendo, essa pessoa ela para de realizar aquilo que ela tanto gostava de fazer. E as pessoas até começam a perceber e falar, ué, mas aquela pessoa, ela gostava tanto de cantar, ela gostava tanto de ir naquele lugar, gostava tanto de fazer aquela atividade, e ela não quer, né? E ela começa a perceber que alguma coisa está acontecendo ali. Os sintomas, eles vêm de uma forma muito sutis, né? Eles iniciam de uma forma sutil. Então, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, humor deprimido, então a pessoa ela começa a ficar mais, né, caída, ela começa a ver o mundo de uma forma menos colorida, né? Ver o mundo mais cinza, ver o mundo mais triste, e outros sintomas vão surgindo. Sentimento de vazio, sensação de vazio, e também irritabilidade pode acontecer. Então, essa pessoa ela pode ter um humor deprimido, uma sensação de vazio ou uma irritabilidade. Então, essa pessoa ela começa a ter ataques de raiva, coisas que ela não tinha antes, entendem? Começa a trazer mudanças no funcionamento dessa pessoa. Então, tem ataques de raiva, começa a ficar muito impaciente, até em coisas simples, que antes não tirava a paciência dela. Começa a culpar outras pessoas pelas situações, isso também pode acontecer. E aí as funções dessa pessoa começam a ficar rebaixadas. Então, essa pessoa, ela começa a ter problemas de memória, começa a esquecer, ela começa a ter falta de atenção, uma falta de concentração, começa a ter dificuldade para tomar decisões, pode ter alteração do apetite. Então, essa pessoa, ela pode querer, ou ela vai se forçar a comer porque ela não está tendo o apetite, ou ela pode comer demais, principalmente doces ou carboidratos. Então, é um ou outro, é um extremo ou outro. E, consequentemente, essa mudança, né, de apetite vai trazer a perda ou o ganho de peso, né? E esse peso, ele esse ganho de peso, né? A pessoa vai engordar ou vai emagrecer demais, é significativo e é muito rápido também. Pode ter alteração do sono, então a pessoa começa a ter insônia, e aí nós temos 3 tipos de insônia, né? Nós temos a insônia inicial, em que a pessoa ela tem a dificuldade para adormecer, então ela demora a adormecer até que isso aconteça. Ela pode ter a insônia intermediária, em que ela dorme, mas ela desperta durante a noite, e aí ela fica aquele tempo acordada e depois ela consegue voltar a dormir. E tem a insônia final, que a pessoa dorme, e aí ela chega a um determinado ponto, ela acorda e não consegue mais dormir. Geralmente, num transtorno depressivo, na depressão, é uma insônia intermediária, geralmente, tá bom? Então, ou a pessoa, ela vai ter essa insônia, ou ela vai ter uma hipersonia, ela vai ter um excesso de sono. E aí ela pode dormir muito.
fadiga, cansaço também. A pessoa ela pode se sentir muito cansada, ter uma perda de energia muito grande. E aí até tarefas que antes ela fazia tranquilamente, tarefas leves, ela agora começa a fazer com muito esforço. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Uma simples arrumar a casa, né? O arrumar a casa, aquilo que ela fazia rápido, ela começa a ter dificuldades. Então, ela começa a levar o dobro de tempo para fazer aquilo, ela começa a se cansar muito rápido, o que acaba, né, progredindo para que ela procrastine até essas atividades, né? Porque demora muito, não tem aquela força, aquela energia. Lembra do humor deprimido? A pessoa vai ficando para baixo, e isso também pode levar a uma agitação, ou a pessoa pode ficar muito lentificada. A gente ouve muito da depressão, né? A partir da pessoa ficar lenta. Então, a fala fica lenta, os pensamentos ficam lentos e os movimentos corporais também ficam lentos, ok? Só que na depressão também pode ocorrer a agitação. Então, a pessoa pode ficar de um lado para o outro e não conseguir ficar parada, tá? Então, a gente fala muito da depressão, da lentificação, mas a agitação, ela também pode estar associada a uma depressão. Junto a isso, temos pensamentos negativos. Então, a pessoa começa a ter sentimentos de inutilidade. Então, ela acha que ela é inútil, né? Sentimentos de desvalia. Então, ela já acha que a vida dela não tem valor, que ela também não tem valor, e aí começa uma autodepreciação. Então, vocês podem perceber que os sintomas, né, de depressão, eles sempre vêm trazendo a pessoa para baixo, né? Ela sempre vem trazendo a pessoa para baixo e ela vem progredindo, né? Então, a depressão, ela pode ter um sintoma leve, moderado ou grave. E aí é que está a questão de que algumas pessoas dizem assim, por exemplo, vamos dizer que você foi diagnosticado com depressão, mas você continua trabalhando, você continua estudando, você continua fazendo as atividades da sua vida, né? E aí algumas pessoas olham para você e podem dizer, como assim você tem depressão? Você trabalha, você estuda, você está realizando todas as atividades, e aí ela não considera que no final de tudo você está realizando tudo isso com muito esforço, que está tendo um sofrimento significativo para você, né? Que está tendo prejuízos na sua vida, sim. Que você trabalha, que você estuda porque você precisa fazer isso, né? Mas que por dentro só você está sabendo como está. Então, sabe aquela frase, né, que costumam dizer, né, que por fora está sorrindo, né, mas por dentro a pessoa está acabada. Então, acontece muito, porque infelizmente a vida não pode parar, né? A vida não pode parar, as contas, os boletos não param, então você tem que se esforçar para continuar. Só que qual é o problema disso? É que quando você está com sintomas de depressão leve e você não faz o tratamento adequado, esses sintomas eles tendem a se agravar. E aí, da depressão leve, você já vai começar a ir para a depressão moderada. E daí, da depressão moderada, você vai para a grave. E aí, sim, vai ser aquela depressão que as pessoas conhecem, né? Como aquela depressão em que a pessoa, ela para de ir para os lugares, onde ela fica lentificada, onde ela fica dentro de casa, onde ela para de se cuidar, onde ela para de tomar banho, coisas básicas, simples da vida, a pessoa começa a parar. E aí é que as pessoas costumam levar mais a sério sobre os sintomas. Só que uma pessoa com depressão, ela já dá indícios quando ela já está entrando nesse quadro, né? E aí vai ter até uma pergunta que eu vou responder, como é que a gente pode reconhecer uma pessoa
que está em depressão. Você vai reconhecer pelos sintomas visíveis, pelos sinais visíveis que essa pessoa está dando. Então, essa pessoa antes ela tinha um funcionamento e depois ela começou a modificar, começou a alterar o seu funcionamento e isso está trazendo prejuízos para ela, um sofrimento muito significativo. Então, como é que você pode, de repente, perceber se uma pessoa está entrando num quadro depressivo ou se ela já está com esse quadro depressivo instalado? Você perceber o conteúdo da fala dessa pessoa, né, os pensamentos que ela reproduz, né? Então, falar que já não está mais vendo solução para a vida dela, porque pensamentos de morte também é outro sintoma que pode ocorrer na depressão. Então, há uma progressão aí, né? Pensamentos de morte, que é quando a pessoa fica pensando em morrer, ela só pensa assim, puxa, se eu não estivesse aqui, eu não seria um peso para aquela pessoa, puxa vida, a vida não está valendo muito a pena, eu sou um morto em vida, né? Então, a pessoa, ela vai tendo pensamentos de morte. Só que isso vai progredindo. E aí ela começa a ter uma ideação suicida. Então, ela começa a pensar no suicídio. E isso pode ser no sentido de ter um plano, né, de suicídio ou não ter ainda. Mas isso vai progredindo se não for cuidado, sabe? E aí até chegar ao ponto de uma tentativa e de um suicídio. Então, é muito perigoso a gente desmerecer o sofrimento do outro, porque a gente acha que, como a gente suporta algumas situações, acha que todo mundo suporta também. Ou aquilo que a gente acha que é fácil de passar, para o outro talvez não seja fácil de passar, porque cada pessoa interpreta a situação de uma maneira, né? A gente costuma dizer, na terapia cognitivo-comportamental, que não é a situação que vai fazer a pessoa reagir a um determinado momento, mas sim a interpretação dela sobre aquela situação. Então, por exemplo, de repente, para uma pessoa, o rompimento de um namoro, de um casamento, ela vai sofrer, mas ela vai ter força para ela suportar a situação e elaborar aquilo ali, aquele momento, aquela vivência, aquela experiência, até que ela consiga superar de vez. Mas para outras pessoas que talvez tiveram muitos fracassos na vida dela, pessoas que já tinham um sentimento de desvalia, né? Pessoas que já tinham uma baixa autoestima, ou pessoas que já eram vulneráveis a ter depressão, elas podem passar por esse momento de uma forma muito difícil. E para algumas pessoas é difícil de suportar a perda, é difícil de suportar a frustração. Então, dali, ela pode sim começar a ter sintomas depressivos, tá ok? Um outro ponto sobre esses sintomas é que não é um sintoma isolado que vai te dizer que você está com depressão, tá? Então, nós temos aqui mais ou menos 9 sintomas para você ser diagnosticado com a depressão, que, aliás, tem que ser avaliado por um profissional de saúde mental, ok? Um psicólogo, um psiquiatra, que é um médico especialista em saúde mental. Ele vai avaliar a sua situação, vai avaliar a sua vida, o seu histórico de vida, enfim. E desses 9 sintomas, 5 ou mais têm que estar presentes, mas principalmente o humor deprimido ou a perda de interesses em atividades que antes eram prazerosas, tá bom? Então, isso tem que acontecer na maior parte dos dias. Então, tem que ser na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, e tem que trazer um sofrimento ou prejuízo significativo na sua vida.
tem que trazer uma alteração, tá bom? Então, na sua vida acadêmica, profissional, na sua vida familiar, tem que ser um prejuízo ou sofrimento significativo, tá? Então, agora eu falei um pouquinho sobre a depressão e eu vou responder algumas perguntas que foram realizadas sobre esse tema. A primeira pergunta é a seguinte: em que idade a depressão pode aparecer? Então, a depressão, ela pode aparecer em qualquer idade, tá bom? Mas aqui eu tô falando de um tipo de depressão, tá bom? Que ela pode aparecer em qualquer idade. Então, nós já temos relatos até de depressão na infância, em crianças em idade escolar. Então, de 6 a 12 anos. Criança pode ter depressão? Pode. Só que a depressão vai se manifestar de uma maneira diferente do que se manifesta no adulto. Então, no adulto, né, o adulto ele verbaliza, mas a criança, ela somatiza alguns sintomas. Então, ela pode reclamar muito de dores no corpo, tá? Pode aparecer como dores. Então, você não sabe o que está acontecendo com essa criança, que sempre ela está reclamando de dores, mas ali ela pode estar somatizando esses sintomas. Ah, e uma coisa que eu li que eu achei assim super importante falar também, na idade pré-escolar também pode aparecer a depressão. Chega a ser uma coisa assim difícil de falar, né? Porque você pensa uma criança de 2, 3, 4, 5 anos com sintomas depressivos, né? Mas é só para a gente estar alerta que pode existir essa possibilidade também. E existe um tipo de transtorno depressivo que é um transtorno onde só acontece até os 12 anos. Então, é relativo à infância, ok? Ele é chamado, até anotei aqui, transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é aquela criança que ela tem ataques de raiva persistentes e graves, tem uma irritabilidade muito grande e é fora do normal, tá? Não é dentro da normalidade, não é como as outras crianças que se irritam e pronto, acabou. Não, é persistente, é grave e traz prejuízos dentro da família e em outros contextos que a criança participa também, tá? Então, fiquem de olho, porque se a criança ela tá muito irritada, tá dando ataques de raiva com muita persistência e de uma forma muito desproporcional, pode ser um transtorno depressivo. Segunda pergunta. Para tratar a depressão, sempre se faz necessário o uso de medicamentos? Essa pergunta ela é muito recorrente, tá? Essa pergunta é muito recorrente. Por quê? Porque nós temos medo do psiquiatra, nós temos medo da medicação, né? Porque a psiquiatria, ela já tem uma história que associa à loucura. Então, a história da psiquiatria é muito voltada para a loucura, né? Então, doente mental é o louco. Então, aquele que toma uma medicação prescrita pelo psiquiatra, uma medicação controlada é maluco. Quem vai ao psicólogo é maluco. Então, isso já está no senso comum. Só que a medicação nem sempre vai ser prescrita. Depende muito do grau dessa depressão, depende muito do nível, depende do prejuízo que está causando, na funcionalidade desse indivíduo, tá? Então, nem sempre vai precisar de medicação. No entanto, há casos em que é preciso, sim, tomar a medicação para poder estabilizar as substâncias no cérebro, ok? Porque a substância no cérebro, se estiver rebaixada, vai trazer sintomas agravados, então vai trazer surgimento desses sintomas também. Então, a medicação, ela vai trazer o equilíbrio, ok? Então, vai tomar para sempre? Depende, gente, depende do caso, porque tem pessoas que têm depressão grave e depressão que é crônica. Então, quando vocês pensarem no quesito de medicação, pense que cada caso é um caso e que precisa ser avaliado individualmente, ok?
O tratamento, ele pode ser medicamentoso, como eu falei, da questão dos remédios, e pode ser não medicamentoso. Então, qual é o não medicamentoso? Fazer psicoterapia. Ah, mas o que é a psicoterapia? A psicoterapia é o tratamento psicológico. Então, na psicoterapia, você vai tratar a forma como você está pensando, a forma como você está interpretando as situações, as suas emoções, regulação emocional, os seus comportamentos, né, que podem estar se tornando um ciclo vicioso, que pode estar agravando, né, também esses sintomas. Então, quando a gente modifica a forma que a gente pensa, a gente modifica a forma que a gente sente e modifica também o nosso comportamento, ok? Então, na psicoterapia, no acompanhamento psicológico, você vai tratar essas questões. Ah, mas eu tenho um amigo e esse amigo, ele conversa muito comigo. Então, eu posso ser curado da depressão só conversando com meu amigo, fazendo atividade física, praticando um esporte. Olha, você pode, primeiro, ter amigos é muito bom, né? Todos nós precisamos de amigos, todos nós precisamos socializar, todos nós precisamos, porque nós somos seres sociais, nós precisamos nos comunicar, temos essa necessidade, ok? E o seu amigo, ele pode sim ser o grande apoio para você, né? Ele pode sim, mas tem casos, gente, que é preciso um acompanhamento psicológico e um acompanhamento psiquiátrico, tá bom? E aí eu gosto muito de falar um exemplo sobre o dentista, a dor de dente. Então, por exemplo, você tá com uma dor de dente. E aí você tá em casa e você fala assim, tô sentindo essa dor de dente, o que eu faço? Ah, vou escovar o dente. Aí você vai lá, papapá, escovou o dente. Aí passou num determinado momento, mas daqui a pouco essa dor de dente retorna. Aí você fala assim, puxa, eu li na internet que o alho, ele é muito bom, é anti-inflamatório. Então, pega o alho, coloca lá naquele dente, vai funcionar. E aí você vai deixando aquele alho, daqui a pouco você fala assim, não adiantou. Ah, eu acho que eu vou me automedicar aqui, eu vou tomar uma dipirona, vou tomar um ibuprofeno, e aí você começa a colocar remédio para dentro para solucionar o seu caso. Só que você não foi até a causa, né? Então você só estava ali maquiando aquela dor, mas a causa mesmo você não resolveu. O que aconteceu? A dor voltou. E aí a dor vai se intensificando. Aí você falou, olha, não adiantou eu botar alho, não adiantou eu escovar dente, não adiantou eu tomar um remédio, então eu vou no dentista. E aí você marca o dentista. Vai no dentista, o dentista olha, fala assim, olha, para o seu caso, esse caso não está simples, eu vou precisar de uma outra intervenção. E aí ele vê lá que tem uma coisa que precisa de uma cirurgia. E aí ele fala, ó, vamos ter que fazer uma cirurgia aqui. Aí você fala, ok, você vai aonde? No cirurgião dentista. E aí ele vai e realiza aquela operação. Pronto, acabou com o seu problema ali e tal. E aí você retorna ao dentista e aí você vai fazendo o seu tratamento até que você recebe a sua alta. Então eu costumo dar esse exemplo quando eu vou falar muito sobre essa questão de psicólogo e psiquiatra, né? Então, você pode estar sentindo algumas coisas, já tendo a noção de que você está diferente, você está funcionando diferente, já está tendo prejuízo em algumas áreas da sua vida, mas você vai mascarando a situação. Você falou, não, isso aqui, deixa que depois eu resolvo. Ou você realmente nem para pensar, você sente que está diferente, mas está seguindo a vida. E aí, os sintomas começam a se agravar, porque você não está tratando da forma adequada. E aí se agrava, e aí você fala, puxa, eu vou chamar aquele amigo lá para conversar. E o amigo conversa, mas você ainda sente que você ainda está com aquela sensação de vazio, você está muito irritado, você está uma tristeza persistente, às vezes até sem motivo. E aí você fala, bom,
não sei, eu vou em algum evento, vou esparecer a minha mente. E aí você vai mascarando e vai seguindo a sua vida. Só que esses sintomas vão se agravando porque você não foi na causa. E aí você finalmente fala, realmente eu acho que eu estou precisando de ajuda. E aí você marca um psicólogo, vai no psicólogo. E aí o psicólogo examina, faz análise com você, né, para ver os fatores que estão desencadeando essa depressão, os pensamentos. E aí o psiquiatra fala assim, olha, eu estou vendo que esses sintomas, eles estão muito agravados, que a gente vai precisar de uma ajuda adicional. E aí te encaminha para o psiquiatra. E aí você já fala, bom, aqui eu não quero mais não. Que psiquiatra o quê? Só que veja bem, quando você está sentindo uma dorzinha lá no seu pé, né? Vamos botar lá. Ou uma dorzinha na sua coluna, você vai para onde? Você vai para o médico especialista em ortopedia, vai para o ortopedista. Quando você vai, sente que tem um problema no seu coração, você vai para onde? Você vai para um médico especialista em cardiologia, vai para o cardiologista. E aí, agora, você está com um problema, uma situação que precisa ser resolvida, e aí você está com um problema que é de um transtorno psicológico, mental, está envolvido a sua mente. Aí você vai fazer o quê? Né? Você tem que ir para um médico especialista em saúde mental. Quem é o médico especialista em saúde mental? É o médico psiquiatra. Então, às vezes, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Só que o psiquiatra, ele é um médico. Porque psicólogo não pode medicar, ok? Psicólogo não medica, ninguém medica a não ser um médico, ok? E outra coisa que eu acho muito importante falar, não se automediquem. Pelo amor de Deus, não se automediquem. Porque eu conheço casos de pessoas que elas têm um conhecido dentro de um posto de saúde, ela tem um conhecido que é enfermeiro e tal, e que consegue uma receita, é só um remedinho para dormir, um remédio controlado é só para dormir. E aí ela pega aquele remédio e ela toma sem prescrição médica. Gente, isso é muito perigoso. Não façam isso, porque essas medicações, elas mexem com substâncias no cérebro. Então, ou elas vão abaixar essas substâncias ou elas vão aumentar essas substâncias. Se você não está precisando aumentar ou rebaixar essas substâncias, você vai trazer desequilíbrio no seu organismo, porque o cérebro é o centro, é o comando. Então, aquilo que é liberado aqui para o seu corpo, ele vai trazer alterações. Então, por favor, se você que está assistindo essa live e está se automedicando, procure o médico, fale com ele sobre isso, para que ele te dê a orientação correta. Por quê? Porque se vamos dizer que você já está tomando essa medicação há muito tempo, e se você parar de tomar a medicação de forma bruta, vai trazer alterações para você também. Então, procure um médico, psiquiatra, que ele vai te dar a orientação correta, ok? Então, nós falamos um pouco da depressão. Tem mais algumas perguntas. Depressão tem cura? Então, na depressão a gente não fala nem em cura. A gente fala de remissão dos sintomas, né? Que é quando se faz desaparecer, quando esses sintomas desaparecem, mas a pessoa ela precisa estar em manutenção para que ela não tenha recaída. Uma pessoa ela pode ter um episódio depressivo e não ter mais? Pode. Mas pode acontecer de ela ter mais episódios depressivos. E quanto maior o número de episódios de depressão ela tiver, a tendência é que hajam mais. Então, para que haja uma prevenção de recaída, né, uma prevenção do aparecimento desses sintomas, a pessoa ela tem que estar em acompanhamento, ok? Para que ela possa ter o tratamento correto. Como ajudar uma pessoa com depressão? O que falar para uma pessoa depressiva?
viver com uma pessoa com depressão não é algo fácil, porque todos esses sintomas, elas geram prejuízos nos relacionamentos também, né? Então, você imagina você viver com uma pessoa que está muito irritada, uma pessoa que ela deixa de fazer as tarefas dela. Então, às vezes, né, o familiar, ele fica até sobrecarregado. Mas uma coisa que não se pode dizer para uma pessoa que está em depressão é falar que é frescura, como a Regina falou, citou no início. Não é uma frescura. Falar que é falta de Deus, que é falta de fé, né? As pessoas dizem assim, não, eu vou orar e tudo vai se resolver, eu não estou dizendo que a oração ela não tenha a sua eficácia, ok? Só que nós temos que ser prudentes em saber que existem médicos, existem pessoas que podem ser instrumentos de cura também, tá? Então, um dos discípulos de Jesus, se não me falha a memória, era um médico. Então, você imagina, né? Se a gente começar a largar tudo de mão, não pode. Então, a gente tem que lembrar que a nossa vida ela tem áreas, ok? Então, tem área espiritual, área física, área emocional, área familiar, área financeira, e todas elas precisam estar sendo, tendo a manutenção, né, para que a gente possa viver. Claro que não é tudo que vai ficar 100% na nossa vida, isso não existe, tá? A nossa vida não fica 100%, mas a gente pode trabalhar sim, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, se você vive com uma pessoa que tem depressão, apoie essa pessoa, porque essa pessoa, ela está com uma doença, com um transtorno mental, e ela precisa de cuidados, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Se você for essa rede de apoio, se você for esse centro de apoio, tenho certeza, essa pessoa, ela já vai, né, você pode ajudá-la, né, nessa redução desses sintomas, né? Então, quando ela começar a falar coisas muito negativas, você pode lembrar ela, né, de coisas, de boas vivências, lembranças boas que ela já vivenciou, vitórias que ela já teve, porque ela começa a se autodepreciar, ela começa a pensar que a vida dela não tem valor. Então, você pode estar ali ajudando com muita calma, muito carinho, paciência, auxiliando essa pessoa a lembrar das vitórias, das conquistas dela, mesmo dos fracassos, mas que ela conseguiu superar, né? E dizer que você está junto com essa pessoa também. E, principalmente, ajudá-la a buscar o tratamento adequado, tá? Então, se essa pessoa precisa ir a um médico, né, ajude essa pessoa, marca a consulta para ela, porque provavelmente ela vai procrastinar isso. Então, você marca para ela essa consulta, fala, eu vou com você, né? Se você quiser, eu entro com você no consultório, fica ali com a pessoa, né? E fazendo o tratamento adequado, esses sintomas depressivos eles vão reduzir e haverá uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa, tá? Então, das questões dos transtornos depressivos, da depressão, né, da pergunta, eu já falei. Se por acaso vocês estiverem ouvindo uma bebezinha chorando, por favor, não liguem a minha filha. Ela está querendo entrar aqui, mas eu não vou poder deixar entrar. Mas é só para vocês se situarem aqui, né? Mãe, em casa, 2 crianças pequenas, então é a realidade. Então vamos lá. Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa, Regina? Não, tá tudo ok. Então tá. Muito com essa tá uma benção. Ai, que bom, fico feliz. Mas se a casa, como eu falei, eu vou repetir. Se eu estiver falando de uma maneira que vocês não estejam entendendo, por favor, pode colocar aí no comentário, tá? Que aí eu tento falar de uma forma diferente para a gente poder fazer essa troca de conhecimento. Eu estou vendo que tem alguns comentários, assim, eu não pude responder ali, mas obrigada pela participação. Então,
Depressão a gente falou, agora eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, tá? Os transtornos de ansiedade. Então, da mesma maneira que quando a gente fala de depressão não é somente um tipo, né? A ansiedade também, ok? Então, os transtornos de ansiedade não são somente um. Existe aqui, ó, existem também subtipos de transtornos de ansiedade, tá? Então, quando a gente fala de ansiedade também, a gente fala, essa pessoa está com ansiedade. Então, vamos entender um pouco o que é ansiedade. Assim como a tristeza é uma emoção normal na vida do ser humano, né, na vida de uma pessoa, a ansiedade, ela também, ok? Então, existe a tristeza, que é saudável, né? E a tristeza, a gente vai chamar de tristeza adaptativa, e uma tristeza patológica, que é aquela que causa doença, é nocivo, faz mal. Então, existe a ansiedade, que é adaptativa, que é normal, e existe a ansiedade patológica, que causam os transtornos de ansiedade. Então, eu vou explicar para vocês entenderem a diferença. A ansiedade normal, né, é aquela que vem, primeiro que ela é coladinha com uma emoção, que é chamada de medo, tá? Então, assim, a ansiedade, ela vem de um medo ou de uma preocupação referente a um evento futuro, ou seja, não aconteceu, ok? Então, vamos lá. O medo, qual é a função do medo? É nos proteger, ok? A função do medo é nos proteger de um perigo que é real e tem que ser um perigo iminente, tá? Tá acontecendo naquele momento. Então, é um perigo real ou imaginário. Então, é uma reação que a gente tem, tá? Então, vamos botar aqui que eu estou passando pela rua e aí eu vejo um cachorro no meio da rua e eu começo a sentir, assim, um certo medo, né? Medo do cachorro. Mas medo do quê? Eu tenho medo de ser mordido. Só que eu penso, não, mas um cachorrinho tão bonitinho no meio da rua não vai me morder, não. E aí você vai lá e se aproxima desse cachorro e, de repente, o cachorro, vum, te ataca. Na segunda vez que você vai passar naquela rua, você já está ali apreensivo, tenso. Por quê? Porque você lembra que havia um cachorro naquela rua e aquele cachorro que parecia inofensivo, ele te atacou, te mordeu, te machucou. E aí você já começa a antecipar o perigo. E aí você começa a perceber, fala assim, caramba, aquele cachorro vai aparecer aqui, vai me morder. E você começa a ficar ansioso. O que é a ansiedade? É a antecipação de um perigo, ok? Então você está antecipando que algo perigoso vai acontecer. E quando isso acontece, o seu cérebro, ele começa a falar, opa, tem perigo aqui. Perigo, cuidado, você precisa se proteger. E aí ele libera substâncias que vai ativar os sistemas do seu corpo. Para quê? Para você lutar ou para você fugir daquela situação. E é por isso que na ansiedade, seu coração começa a acelerar. Palpitação. O coração começa a acelerar, bombeia o sangue para as partes do seu corpo, nas extremidades, e aí o sangue que está no centro do seu corpo, assim, a maioria já vai para as mãos. Por quê? Porque se tiver a necessidade de você lutar, você já está ali com bastante sangue nas mãos. E vai para os seus pés também, para as suas pernas, porque se você precisar correr, você vai ter já a energia, o oxigênio, vai estar tudo ali já para você poder ativar a corrida e ir embora. E pode acontecer também da pessoa ficar paralisada, né? Então, ali, ou a pessoa vai lutar com aquele cachorro, ou a pessoa ela vai fugir daquela situação, e tem pessoas que elas ficam paralisadas, que elas não conseguem se mexer. Então, assim, se eu perguntar aqui se já aconteceu isso com você em alguma situação, eu acredito que alguém vai dizer, olha, isso já aconteceu comigo. Eu fiquei tão nervosa na situação que eu não conseguia me mexer. Eu fiquei tão ansioso naquela situação que eu não conseguia falar. Eu começava a gaguejar, eu começava a ficar agitado também. Então, aí já começam a causar
sinais visíveis, né? A ansiedade, ela também traz os sinais visíveis. Então, a ansiedade que é adaptativa, ela nos prepara para uma situação perigosa, ok? Para lutar ou fugir, para nos proteger, para nos fazer sobreviver, tá? Então, por exemplo, aqui, antes de começar a live, né? Eu e a Regina, a gente estava conversando e a gente falou, nossa, eu tô nervosa, nossa, eu tô ansiosa, né? E assim, é normal, é super normal, porque em um momento desses, a gente fica ansioso por aquele momento, a gente já está antecipando o que pode acontecer de certo, mas o que pode acontecer de errado também, né? Então, principalmente, uma pessoa que é muito ansiosa, ela está muito preocupada, principalmente nos erros. Nossa, aquilo vai dar muito errado. E aí ela vai antecipando aquele perigo. Nossa, se aquilo der errado, vão rir de mim. Eu vou passar vergonha, né? Então, você antecipa o perigo da humilhação. Você antecipa que é um perigo que vai te trazer prejuízos, ok? Então, uma ansiedade normal. Mas quando a gente consegue controlar isso, quando a gente não tem um prejuízo significativo na nossa vida, né? Não nos paralisa, é normal, é saudável, tá? Então, ansiedade adaptativa. Só que vão acontecendo situações e aí você percebe que você está o tempo todo tenso, ansioso, preocupado, com medo. E isso vai se tornando muito constante e vai trazendo muita angústia. Até antes de acontecer a situação, você já está angustiado. Nem aconteceu e você já está pensando que vai dar errado. Nem aconteceu e você já está pensando assim, nossa, eu não vou porque eu tenho certeza que aquilo ali vai acontecer. Então, você já começa a ficar muito ansioso. Só que lembra, quando a gente tem a ansiedade, né, o nosso corpo, ele é ativado. Então, você imagina, o tempo todo você em tensão, o tempo todo você ansioso, o que está acontecendo dentro do seu organismo? Ele está te preparando o tempo todo para lutar ou para fugir. Então, se você ficar o tempo todo nessa tensão, o que vai acontecer? Seu corpo vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, olha, calma aí, nós estamos o tempo todo em perigo? Nós estamos o tempo todo trabalhando para você lutar ou fugir? Vai pifar, vai pifar. Então, o seu organismo, ele vai começar a te responder, porque o corpo fala, né? Então, aquilo que ele vai querer te paralisar, vai dizer, ó, chegou o momento, ó, a gente já não está aguentando, é muita tensão, muita tensão. E aí, começa a aparecer os sintomas de transtornos ansiosos. E aí, a transtorno de ansiedade pode ser uma ansiedade de separação, pode ser um mutismo seletivo, pode ser situações em que você não quer, você consegue falar, por exemplo, em casa, mas na rua você não consegue falar mais com ninguém, você fica muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado, fica com medo de errar. Então, começa a vir ataques de pânico, né? Começam a vir fobias específicas, fobias sociais. Então, quando, por exemplo, você tem um medo muito grande de injeção, medo de estar em lugares fechados, medo de estar em lugares abertos, medo de... Deixa eu ver mais quais medos nós temos aqui, eu anotei um monte. Dos transtornos. Você tem vários tipos de medos, só que esses medos, eles te paralisam, eles te prejudicam mesmo. Então, você evita, você começa a ter comportamentos de fuga, comportamentos de esquiva. Porque se você não for a determinado lugar, você não vai precisar passar por aquela angústia. Então, quando você começa a ficar muito ansioso, aí você fala assim, ai, não vou mais não. Não vou mais não vou naquele lugar, não vou naquele evento, não vou fazer aquela atividade. E aí, quando você vai sempre desistindo de ir nos lugares, desistindo de fazer atividades, desistindo de falar com certas pessoas, você está reproduzindo um comportamento de fuga e de esquiva. E aí você fala, eu aqui quietinho no meu canto, eu não vou sentir ansiedade, eu não vou sentir essa angústia que me faz tão mal.
Só que isso pode tirar de você oportunidades, né? Porque você fica tão ansioso, tão medroso, né? Com tanto medo de errar, com tanto medo de estar nas situações, que você não se dá a oportunidade de viver. Porque ter medo também tem uma função. Então, qual é o problema do transtorno de ansiedade? É ter o medo? É ter a preocupação? Você quer dizer que eu não posso me preocupar? Não, você tem que se preocupar com as coisas sim. O problema é quando esse medo e essa preocupação são excessivos. Trazem muito sofrimento para você, traz muito desgaste, traz sintomas físicos. Então, daí você começa a sua respiração. Ela começa a ficar ofegante, seu coração começa a palpitar, você começa a sentir um suor nas mãos, e aí você começa a ver que as suas mãos estão frias, você começa a ter sintomas que você pensa até que está tendo um ataque cardíaco. E isso acontece muito, a literatura científica fala muito sobre isso, que tem pessoas que vão para os postos de saúde pensando que estão tendo um ataque cardíaco. E quando chegam lá, são encaminhadas para a psiquiatria, porque elas estão tendo uma crise de ansiedade. E isso não é brincadeira, gente. Uma crise de ansiedade não é brincadeira, porque os sintomas que você está sentindo no seu corpo são reais. Não é algo da sua imaginação. Lembra que eu falei? Eu vou frisar muito isso, para quê? Para lembrar que esses sintomas, eles estão acontecendo de verdade. Porque, o cérebro interpretou que a situação é perigosa, ele vai te preparar para que você lute ou que você fuja da situação para proteger a sua vida. Então, vai liberar substâncias que vão ativar sistemas no seu corpo que vão fazer você sentir esses sintomas. Então, é real, ok? O que você sente, a palpitação, a falta de ar, é real. O que não é real é o medo que você está sentindo. O que não é real é a preocupação excessiva, porque a gente quer controlar, né? Já está com medo pensando, nossa, aquilo vai acontecer. Só que isso está na imaginação, não aconteceu. Você não tem o controle disso e pode não acontecer. Só que o nosso cérebro fica tão apavorado que não se tem o controle, ok? Então eu vou falar aqui alguns sintomas que podem acontecer numa crise de ansiedade ou sintomas visíveis que já podem dizer para você, aquela pessoa ali, ela está um pouco ansiosa, tá? Então, eu vou ler aqui porque são muitas palavrinhas. Então, eu vou ler. Roer unhas, né? Então quer dizer que todo mundo que rói unha tem um transtorno de ansiedade. Não, gente. Quer dizer que essa pessoa, ela está ansiosa e está manifestando através do comportamento. Roer unha, ranger ou apertar os dentes. A gente chama de bruxismo também, que quando está dormindo, ela fica fazendo barulho enquanto dorme, tensão muscular, né? A pessoa fica tensa, os músculos ficam duros, palpitação, o coração fica acelerado, sensação de desmaio, tontura, aperto no peito, suor excessivo, dificuldade para respirar, medos específicos, pode ser de injeção de animais, lugares fechados ou abertos, altura, falar em público, ser medo de ser avaliado negativamente pelas pessoas, medo de morrer, medo de algo ruim acontecer com ela ou com outras pessoas, medo de perder o controle, inquietação, a pessoa pode ficar muito agitada, sensação de nervos à flor da pele, perturbação do sono, então a pessoa também pode ter insônia, dificuldade de concentração, fadiga, cansaço, apreensão, medo ou preocupações desproporcionais, comportamentos de fuga ou esquiva e pensamentos acelerados. Então, a gente pode perceber na fala da pessoa, na agitação que a pessoa está tendo, né? E vamos dizer que a pessoa ali, ela começa a ter uma crise de ansiedade, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? Até uma pergunta, já vou até começar com ela.
O que fazer durante uma crise de ansiedade? Como ajudar uma pessoa que está tendo crise de ansiedade? Então, a gente lembra que o medo, né, é a emoção que está por trás, né, junto com a preocupação, é um medo excessivo, uma preocupação excessiva. Então, a pessoa ela está imaginando que tem um perigo ali, né, iminente, real. O cérebro dela está entendendo que tem um perigo. Então, o que você pode fazer quando uma pessoa estiver com uma crise de ansiedade ali? Você pode trazer ela para a realidade, trazer ela para aquele momento, para o seu ritmo. Então, começa com a respiração, porque a respiração pode estar ofegante, ela pode estar querendo, né, a garganta pode estar querendo fechar, ela tendo aquela sensação, sabe? Então, você fala para ela, ó, vamos lá, respira comigo. Para começar a normalizar essa questão da respiração. Porque se a respiração está ofegante, ela não vai respirar direito. E aí vai dar uma sensação de desmaio, porque não está oxigenando bem o cérebro. Ela vai ter aquela sensação de desmaio, de tontura, e isso vai chamando outros sintomas. Então, começa ali com a respiração, começa a conversar com essa pessoa calmamente, chama ela para o tempo presente, porque lembra que a ansiedade ela é a antecipação de um perigo futuro. Então, lembra ela do tempo presente, lembra ela do ambiente em que ela está, o que ela está fazendo ali, quem ela é, e aí você vai despertando também a atenção dela para estímulos do próprio ambiente, né? Então, ó, vamos olhar o que você está vendo ali, e aí você vai distraindo ela para que ela não fique focada nos sintomas, ok? E aí ela vai se acalmando com você. Você tem que ser paciente, porque provavelmente você vai ter que ficar ali conversando com essa pessoa até que essa ansiedade ela venha a ser reduzida, ok? Lembra ela de que ela está num lugar seguro, né, de que ali não é um lugar perigoso, que a situação que ela está vivendo ali não é perigosa, que você está ali com ela, mostre a ela evidências dessa segurança, ok? E assim você vai chamando a pessoa para entrar no seu ritmo. Então ali, se a pessoa tiver uma crise de ansiedade, você não pode chegar e ficar agitado junto com ela. Você não pode ficar nervoso, senão você não vai resolver nada, porque vocês vão ficar duas pessoas nervosas e ansiosas e no final das contas duas vão ficar ali numa agitação tremenda. Então, você tem que chamar essa pessoa para calma, tá bom? Para aquele ritmo, até que a pessoa normalize esses sintomas, tá? Então, essa é a dica que eu dou para a crise de ansiedade. A segunda pergunta. Até quando a ansiedade é considerada normal? Até o ponto de não prejudicar a sua vida. Até o ponto de não trazer sofrimento para você. Ok? Até o ponto de não fazer você ter comportamentos de fuga, de esquiva, de você se esquivar de ir nos lugares, de você se esquivar de realizar certas atividades, de estar com certas pessoas. Ok? Então, a ansiedade, ela tem que ser temporária. Se ela não é mais temporária, se ela não é passageira, né, naquele momento, naquela situação, uma situação específica, aí você começa a se atentar, ok? Uma pessoa que passa a noite inteira praticamente sem dormir, pode ser depressão ou ansiedade. Com um sintoma só, a gente não pode dizer que é depressão ou ansiedade, mas a gente pode se atentar de que a insônia, ela faz parte do grupo de sintomas, tanto da ansiedade quanto da depressão. Então, essa pessoa ela precisa ser avaliada no contexto em que ela está vivendo, na sua história de vida, para saber se essa insônia pode estar relacionada a uma depressão ou a uma ansiedade, ok? Uma coisa que eu esqueci de dizer, mas eu vou voltar para falar. A depressão, gente, ela também pode ser, os sintomas depressivos, eles podem acontecer também por questões orgânicas. Então, por exemplo, tireoide,
ela pode trazer também sintomas de depressão. Então, averiguar a saúde é importante, tá ok? Isso eu achei importante falar. Outra pergunta. Tem duas perguntas aqui que estão mais pessoais e eu achei muito importante trazer. Minha filha tem baixa autoestima, tem cabelo cheio e fica triste com isso. Se desliga rápido das coisas e da escola. A outra filha não aparenta ser nervosa, mas quando fica ansiosa, rói a unha, as mãos suam, ela é muito vergonhosa, tímida e só fala com quem conhece. Isso tem a ver com depressão ou com ansiedade? Preciso levar ao psicólogo? Achei muito interessante a gente trazer essa questão, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas também, tá? Muitas pessoas podem estar vivenciando isso dentro das suas famílias. Então, ponto importante aqui, questão de autoestima. A gente pensa que autoestima só tem a ver com beleza, né? Então, é bonito ou é feio? Mas não, gente, não tem só a ver com isso, tá? Então, a autoestima é a forma como você se enxerga, é o seu autoconceito. Então, a forma como é que essa criança está se enxergando, né, como um ser humano. Ela está se enxergando uma pessoa com um valor, né? Qual é o grau desse valor que ela está dando para ela mesma? Então, a questão da baixa autoestima, sim, a baixa autoestima, ela pode, junto a outras vivências estressoras, junto a outros fatores, ela pode, sim, ocasionar uma depressão. A pessoa ela vai se autodepreciando, ela vai percebendo que ela vai se colocando numa situação sempre inferior, né? O fulano é melhor do que eu. O fulano ele sabe fazer isso, eu não sei. Eu sou inútil. Eu sou feia. Eu não tenho aquele cabelo. Meu cabelo é ruim, meu cabelo é feio, meu cabelo é vermelho, meu cabelo é azul. E aí a pessoa ela começa a se enxergar como algo ruim. Então a baixa autoestima ela pode sim trazer sintomas de depressão, mas isso é junto a outros fatores, tá? Ela se desliga rápido das coisas e da escola. Lembra que a gente falou aqui dos sintomas de depressão e da ansiedade, que pode haver falta de concentração? Então, isso precisa ser melhor investigado. A outra filha, ela fica ansiosa, ela rói as unhas, as mãos suam, muito tímida, muito vergonhosa. Acabamos de falar sobre isso. Então, sintomas de ansiedade. Preciso levar ao psicólogo? Na minha opinião, sim, seria muito prudente levá-las ao psicólogo para que elas possam aumentar, né, essa autovalorização, que elas possam trabalhar essa autoestima e controlar os sintomas de ansiedade, tá bom? Reduzir sintomas de ansiedade. Meu filho, a última pergunta, tá, gente? Meu filho tem 11 anos e na escola os professores dele reclamam que ele tem déficit de atenção. E eu confesso que eu não sei como lidar com essa situação. Ele fala com os coleguinhas, ele fala que os coleguinhas ficam zoando ele por causa do sobrenome. Pode me orientar acerca disso? A mesma coisa da pergunta anterior, né? A falta de atenção e de concentração, somente ela não vai determinar se é uma depressão ou uma ansiedade, ok? Mas ela precisa ser melhor investigada, porque ela pode ser sintomas de outros transtornos também. Então, precisa ser investigado, ok? E essa questão do bullying, né? Que ela falou que o filho, ele é zoado por causa do sobrenome dele. E aí, vamos dizer que essa criança, é um pré-adolescente, né? Vamos dizer que esse pré-adolescente, ele já tem uma baixa autoestima. Ele já não se enxerga de forma legal. E aí, vamos dizer que acontecem essas situações e ele já tem um temperamento mais negativo, né? Vamos dizer assim, que ele já tem uma tendência a ser pessimista, vamos dizer assim. E também pode ocorrer
que ele começa a viver muitas situações estressoras na vida dele e ele começa a rebaixar a imunidade, né, por causa disso, e ele começa a rebaixar toda aquela energia que ele tinha. Aí começam os sintomas depressivos, ou seja, ele não está se enxergando bem, o outro não enxerga ele bem. Daqui a pouco vai interpretar que o mundo também é um lugar perigoso, que não é válido viver. E aí começam os sintomas de depressão, tá? Então, isso depende muito de como essa criança já estava interpretando a situação, como ela interpreta essa situação, essa vivência, como ela sente essa vivência, né? Se ela está muito angustiada, se ela fica deprimida, se ela fica muito triste com isso, se ela tem baixa frustração, tolerância à frustração. Então, assim, são muitos fatores que a gente tem que examinar para a gente avaliar essa situação. Mas já de antemão, trabalhar essa autoestima, né, para fortalecer as potencialidades dessa criança. Por quê? A gente falou que a depressão ela aparece na infância, mas ela tem uma sensibilidade muito grande quando se entra na adolescência, por causa das transformações hormonais, das transformações cognitivas no corpo. Então, aí, nesse caso, seria muito importante trabalhar também a forma que essa criança está se enxergando, enxergando o outro, enxergando o mundo. Tá ok? Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído um pouco, né, com esse conhecimento sobre os transtornos depressivos e transtornos ansiosos. Agradeço a todos que participaram. Também agradeço a Regina mais uma vez. Muito obrigada por essa oportunidade. E se você perceber que está tendo alguns desses sintomas, não tenha vergonha, procure ajuda, tá bom? Porque os profissionais especializados em saúde mental, eles são qualificados, estão preparados para cuidar de você, para cuidar desses transtornos, desses sintomas, para fazer a redução e melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Muito obrigada. Patrícia, eu vou te fazer uma pergunta aqui. No caso, quer dizer, vou esclarecer, foi muito proveitosa, creio que muitos pegaram, né, coisas boas, foi maravilhosa. Eu até comecei a rir quando você falou aqui da automedicação, né, porque eu tenho essa mania, não tenho mais. Eu acho que a pessoa realmente tem que procurar um profissional, porque às vezes eu sinto dor de cabeça e vai se entupindo o remédio. Aí, no caso, eu passei por problemas de insônia também, né? E me segurava muito para não ir no médico. Falei, não, agora não dá mais, porque eu já estava me tirando a minha qualidade de vida, entende? Eu estava tirando a qualidade de vida, aí eu tive que pedir socorro. Então, teve uma pessoa aí que disse que, ela colocou assim, ó, existem palavras que nos ferem profundamente. Quer dizer, a pessoa, às vezes ela escuta essa palavra, né? Essa palavra entra, ela colocou aí, não sei se você deu para você ver. Então, palavras, né? Em vez da pessoa dar uma palavra positiva, vem com palavras negativas, quer dizer, às vezes aquela pessoa não está bem, escuta essa palavra e aí já, né, detona a pessoa, vamos dizer assim. E eu queria te falar sobre... Pode falar. Pode falar. Não, pode terminar essa fala. Peraí que eu anotei aqui. Então, isso aí me chamou atenção, né? Que serviu para mim essa automedicação aí, que isso realmente isso é errado. O vizinho fala, toma isso, que vai... Não, isso realmente a pessoa tem que procurar ajuda, né, de um profissional para poder entrar com o medicamento certo, igual o exemplo que tu deu do dentista, né? Muito interessante. E se você quer deixar o seu contato, assim, para as pessoas que quiserem, né, uma consulta ou conversar com você, você pode deixar, fica à vontade, tá? Como faz para acessar você e tal. Uhum. Sim, eu quero deixar aqui o meu contato. Na verdade, até aqui, pode ser pelo Instagram, né, que eu tenho esse perfil profissional, ou pode ser pelo número também, tá? Mas eu estou atendendo numa clínica, numa equipe multidisciplinar chamada Grupo de Escolhas, que eu já até envio um beijo para minha chefe, Glaucier, maravilhosa, minhas amigas de trabalho. E eu vou deixar então aqui com vocês o nome da clínica,
que é Grupo Escolhas, tá bom? E eu vou deixar também o meu número de telefone e fica esse perfil profissional também, que é psicóloga Patrícia Finelli, né, se escreve assim, e o meu número é 9804-2645. E aí vocês podem entrar em contato, caso desejem realizar um atendimento psicológico. Tá bom, Patrícia, então tá aí o recado, né? E eu quero já agradecer você que aceitou o convite com tanto carinho, se dispôs, né, a estar aqui, porque você também tem sua luta, sua casa, seus filhos, né? A sua agenda também lotada. Então, eu quero já de antemão te agradecer, tá? Vou tentar fazer o coraçãozinho, que eu não sou muito... Deus te abençoe, continue te usando como canal, né? Como Ruth na vida de todos. Muito obrigada. Estou muito grata e muito feliz, tá? E Muito estamos obrigada. aí. Estamos juntos. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada também por todos aí que assistiram e nos acompanharam e estão escrevendo aí os comentários, tá bom? Obrigada, Regina. Os comentários. Tá ok. Tá bom, Patrícia. Beijo. Tchau. Deus abençoe seu trabalho. Tchau. Amém.